amém. Agora você vai pegar a Bíblia. E é Lucas capítulo 17, você vai abrir comigo. Durante uns 40 minutos, 45 minutos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Lucas 17, vamos ler do 1 até o 5. Agora você pode pegar a Bíblia aí, mesmo que seja no celular, não tem problema, é muito bom acompanhar. No título do capítulo 17 está escrito assim: acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Então Jesus, nesta parábola, nesse capítulo, né, ele fala sobre escândalos, e você sabe que escândalos por aí não faltam, de todos os tamanhos, tipos e gosto. Ele fala sobre o perdão, o dever de perdoar. Ele fala do poder da fé. O estudo que você vai ter hoje é adquirindo fé, vencendo o gigante, do poder da fé e dos servos inúteis. Então vamos até o 5 apenas. Diz assim, olha: disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Versos 3. Olhai, olha que coisa interessante. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Olha o que os discípulos disseram, versículo 5. Lê aí na tua Bíblia. Disseram então os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram? Aumenta-nos a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é lida. Tua palavra, Jesus disse que é espírito e vida. Tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é viva e eficaz e penetrante. Pai, que essa palavra seja hoje viva e penetrante. Nesse tempo de lutas e dificuldades, de vencer gigante, meu Deus. De vencer gigantes, Pai. Nós precisamos muito de fé. Então, meu Deus, como os discípulos, quando eles ouviram essas colocações do Mestre Jesus, eles disseram: Mestre, acrescenta-nos fé. Eles sabiam que para o propósito que Deus os tinha escolhido, eles iam precisar de fé. Deus, nunca precisamos tanto de fé quanto nos dias de hoje. Por isso, meu Deus, que essa palavra não seja apenas um estudo ou uma mensagem, Deus, que possa trazer até algumas emoções, mas principalmente, Deus, que venha alcançar os corações dos teus filhos, Pai, no momento de tanta dificuldade que o mundo atravessa, meu Deus. Mas a tua palavra diz que nos finais do tempo as nações seriam assombradas, mas aqueles que tiverem o coração firme no Senhor seriam guardados. Então, Deus, acrescenta-nos fé, Pai. Nós humildemente nós falamos, meu Deus, como os discípulos falaram há 2000 anos atrás para o Mestre, quando ele começou a mostrar para eles o propósito que Deus tinha para a vida dele. Acrescenta-nos fé. Que essa palavra dessa noite, Deus, venha produzir fé no coração da tua igreja. E nós oramos já agradecido, em nome de Jesus, diga amém. Diga: Deus, acrescenta-nos fé. Então vamos lá. Adquirindo fé, vencendo o gigante. Toda luta que nós temos, seja ela moral, financeira, espiritual, de vício, de pecado, qualquer luta, normalmente nós lutamos com o gigante.
E nós sabemos que um jovem chamado Davi, ele venceu o gigante Golias, porque ele tinha fé, ele acreditava no Deus que ele servia. E nesse texto é muito interessante, porque quando Jesus, por que os discípulos disseram, né? Acrescenta-nos fé. Porque Jesus falou, se o irmão pecar, se uma pessoa chateia a gente uma vez no dia, a gente já fica irado com ele, já não quer nem ver mais a cara dele. Jesus falou, se ele pecar, se ele aprontar 7 vezes durante o dia e vir a você tem que perdoar. Então os discípulos entenderam que sem fé eles não iam conseguir. Isso que eu acho maravilhoso. Porque eles não falaram assim, me dê um Torá, me dê uma Bíblia, me dê alguma coisa. Ele falou assim, não, acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé. Por quê? Porque eles perceberam que eles iam ter que lutar com o gigante. E para você lutar com o gigante, se você não tiver fé, você não vence. Muitos nem lutam, fogem. O que tem pessoas fugitivas hoje em dia, você nem imagina. Estão fora das suas fileiras, estão fora do seu chamado, estão fora da sua responsabilidade, a ver como pai, como mãe, como discipulador, enfim. Por quê? Porque são fugitivos, porque entendem que tem uma luta grande com gigantes, mas não tem fé para encarar essa luta. Então, eu profetizo e creio que você vai, no final desse estudo, que vai durar 40 minutos, você vai estar com fé para vencer gigante. Diga, eu vou estar com fé para vencer gigante. Quero relembrar alguns versos muito importantes. É João 11:40, quando Marta conversava com Jesus, e Jesus disse o que para ela? Eu já falei para vocês, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, para ver a glória de Deus, para ver Deus em ação, Deus não age por necessidade, Deus age por fé, Deus age por verdade. E então você vai ver a glória de Deus. Muito interessante, eu sempre digo, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que eu tenho que ouvir a palavra de Deus? Porque ela produz fé. As turbinas, águas produzem as luzes, a eletricidade que move o mundo, move tudo. Imagina um mundo sem eletricidade, sem luz, como é que ia ser? E isso tudo provém da água. Incrível, né? Mas a água gera energia para o mundo todo, e nós sabemos que sem energia o mundo praticamente deixaria de existir. Então, sem fé, né? Sem fé, praticamente as nossas conquistas inexistem, porque tudo que nós vamos conquistar envolve fé. Por isso os discípulos entenderam e falaram, acrescenta-nos fé. E durante essa ministração, você pode ir falando aí onde você está, acrescenta-nos fé, me acrescenta fé. Você foi chamado ou chamada para vencer, não para vencer gigante, para vencer anão, para vencer gigante. Diga, eu fui chamado para vencer gigante. Deus é maravilhoso, né? Deus é tão confiante que já manda logo você lutar com o gigante. Então você foi chamado para vencer gigantes, coisas grandes. Para isso você vai precisar mais do que pensamento positivo. Porque às vezes as pessoas confundem pensamento positivo com fé. Pensamento positivo é pensamento positivo. Fé é algo mais sólido. Então você vai precisar de fé. Nesses textos que eu citei para vocês, João 11:40, quando Jesus falou para Marta que ela precisava de fé. Romanos, que fala que você adquire fé pelo ouvir. Hebreus 11, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E o versículo 6, que é muito contundente, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. De repente você fala, meu Deus, mas se eu não tiver fé, eu amo a Deus, e mesmo assim eu vou na igreja, eu sou obediente, mas mesmo assim eu não agrado a Deus. Você sabe por que Deus disse isso? Deus não disse isso por ele, Deus disse isso por nós. Isso que eu quero que você entenda. Às vezes as pessoas acham que Deus é até meio linha dura. Não é questão disso. Ele não o próprio Jesus, e você conhece a história de Jesus, quando ele estava carregando a cruz, lá tudo ensanguentado, as mulheres ali com pena, chorando. O que Jesus disse para elas? Mulheres, não chore por mim, não chore por mim, chore pelos seus filhos, chorem por vocês, não por mim. Então veja bem, quando Deus fala sem fé é impossível agradar a Deus,
Por quê? Porque Deus não tem como agir, abençoar, nos conduzir, se não for por fé. Vai exigir fé. É a mesma coisa você falar, eu quero morar nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Necessariamente, se você quiser se dar bem lá, você vai ter que aprender a falar inglês. Senão você vai ficar lá limpando o banheiro. Por quê? Porque você não pode ocupar um cargo elevado num país de primeiro mundo se você não fala a língua daquele país. Então, se eu não tenho as características de reino, fica difícil Deus falar, estou abençoando fulano, mas ele não tem fé. Então, a fé não é para agradar a Deus, a fé é para nos beneficiar. A fé é um benefício para o homem e não um galardão para Deus. Deus não precisa disso. Quem precisa somos nós. Por isso os discípulos entenderam, quando eles começaram a entender o nível que Jesus queria conduzi-los, eles disseram, acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé. E nessa noite Deus vai acrescentar fé na tua vida. Quantas vezes desejamos conseguir vencer a ansiedade e a preocupação que nos mantém escravizados? Quantas vezes? Você fala, eu tenho que vencer essa ansiedade, eu tenho que vencer essa preocupação, eu tenho que vencer esse medo, eu tenho que vencer essa insegurança. Mas não é ir numa academia ficando forte no músculo que você vai vencer. Você tem que ser fortalecido no teu espírito. Você tem que ser fortalecido no teu espírito. Você vai precisar de fé, porque fé é força, fé é poder. Fé é força, fé é poder. Você precisa entender isso aí. Então, quantas vezes nós não queremos vencer a ansiedade, a preocupação que muitas vezes nos mantém escravizados? Sabemos que lutar contra problemas e situações que parecem muitas vezes bem maiores do que nós. De repente, os problemas quando surgem, aparentemente eles são maiores do que nós. São mais difíceis, são mais grandes, difíceis de vencer. Podemos nos sentir até desesperado e perguntar se realmente há uma saída. Talvez você já passou por situação que você fala assim, ainda tem no casamento, criar um filho, na vida profissional, no ministério, enfim, você fala assim, será que tem uma saída? Será que existe uma saída? Você começa a questionar você mesmo, será que existe? Será que existe uma saída? De repente, é um momento de dificuldade, será que existe realmente uma saída? Será que existe uma saída? Para a loucura da nossa situação atual, talvez a nossa condição seja impossível, como se pareceu para Naamã se curar da lepra. Para Naamã parecia impossível. E vocês conhecem a história de Naamã. Para ele era impossível, ele já tinha tentado de tudo, parecia impossível. Para Marta parecia impossível seu irmão ressuscitar. E você sabe que Naamã foi curado, e você sabe que o irmão de Marta ressuscitou. Mas preste bem atenção, nos dois casos Deus cobrou o quê? Fé. Deus cobrou obediência. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Marta teve que ir lá, mesmo achando que o irmão já estava cheirando mal, teve que tirar a pedra. Ela teve que tirar a pedra. Então os discípulos, depois de ouvir que Jesus, o que a vida e o chamado iam cobrar, preste bem atenção, iam exigir dele 7 vezes, como foi com Pedro em Mateus 18, 22, você encontra quando Pedro falou, quantas vezes eu devo pecar? 4, 5, e Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, sempre. Então eles descobriram que humanamente eles não iam conseguir, não iam. Imagina um cara vir aprontar para cima de você 70 vezes 7, Jesus amado, na segunda você já sai no braço com o cara. Um dos dois morre. Então eles entenderam, né? Eles entenderam que não tinha como eles continuarem com Jesus se não fosse pela fé. Por que às vezes as pessoas desbandam, somem da igreja e falam, meu Deus, o que aconteceu com a pessoa? Porque não tinha uma fé suficiente para mantê-la no reino de Deus. Porque o que nos mantém no reino de Deus é a fé em Cristo. Se você não ir lá, não acredito mais, primeira coisa, você cai fora. Os discípulos precisavam de fé. Se não tivessem fé, eles não iam conseguir aquilo que Deus tinha para ele.
Então, nessa noite, peça mesmo, Deus, acrescenta fé na minha vida. Quem eles eram? Principalmente Pedro, né? Que era o mais esquentado da turma. Disseram para Jesus: aumenta-nos a nossa fé. Jesus os tranquilizou, dizendo para eles, olha só, depois você pode ler o capítulo todo, tá? Engraçado que Jesus é maravilhoso, Jesus tranquilizou eles. Quando eles disseram assim, acrescenta-nos fé, Jesus os tranquilizou, dizendo, olha o que Jesus disse, Jesus é Jesus, né? Ele disse assim, olha, vocês não precisam ter uma fé grande. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para um monte, ir para o mar, e ele vai te obedecer. Porque às vezes o que acontece? Nós queremos uma fé de Abraão, nós queremos sabe? Na verdade, não é questão de quantidade, marque isso, não é questão de quantidade, é questão de qualidade. É questão de qualidade. Então Jesus tranquiliza eles. Não é uma questão de tamanho da fé, mas da qualidade da fé. Porque da onde está vindo a tua fé? Ah, eu tenho certeza que vai acontecer tal coisa. É porque você ouviu alguma coisa. Da onde você ouviu? De que fonte você ouviu? Ah, não, né? Vai acontecer isso, vai acontecer isso. De que fonte que você ouviu? E Jesus falou que Ele é a fonte da vida. Então a fé verdadeira só sai de um lugar, da palavra de Deus, não sai de nenhum outro lugar. Não adianta procurar. Não adianta procurar. Não adianta. É uma decisão a quem você vai ouvir e a quem você vai dar crédito. Quem você vai ouvir? E a quem você vai dar crédito? A quem você está dando crédito? Ao que a palavra de Deus fala, o que está acontecendo no mundo? Nós cristãos, lógico que queremos que passe tal, mas eu nem vou entrar no mérito da questão, mas você que conhece a Bíblia, você sabe que as coisas vão se cumprir. Então volte aqui. É uma decisão a quem você está ouvindo e a quem você está dando crédito. Isaías 53, Isaías pregava muito e de repente ele fala com Deus: quem deu crédito para a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifesta para quem dá crédito para Ele. Para quem dá crédito para Ele. A voz, olha, anote aí, isso é muito tremendo que você vai ouvir. O que você acabou de ouvir? A fé não se compra, a fé se conquista. Marque aí. Não tem como você comprar fé. Você chega aí e fala, eu quero 1 quilo de fé, 2 quilos de fé. Não existe isso. A fé se conquista. Eu nunca fui garimpeiro, mas não é fácil ser garimpeiro. O cara pega aquelas peneiras pesadas e vai balançando, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 quilos de sujeira, e de repente ele acha um pedacinho de ouro. A fé não é diferente, a fé é garimpada, ela sai da palavra de Deus. Então nós temos que aproveitar, e um detalhe muito interessante, eu não serviria para ser garimpeiro, porque eu não conheço ouro. Para mim, um dia eu vi o cara pegar uma pedrinha lá que mostrou na televisão, para mim passava batido, eu jogava tudo fora. Mas o cara falou, é ouro, e era ouro mesmo. Então, o Espírito Santo, amanhã começa a Pentecostes, o Espírito Santo, ele vai nos habilitar a reconhecer o que é fé. A reconhecer o que é fé. Então, a quem você está ouvindo, a quem você está dando crédito, marque isso, porque é uma realidade. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, às vezes tem certas coisas que é difícil de entender, mas isso aqui é bem racional, então isso aqui não tem como não entender. A voz que você ouve determina o seu estado emocional. Marca aí, isso aqui é algo normal, é natural. A voz que você ouve determina o seu estado emocional.
Por isso que até as autoridades estão falando, se afasta da televisão, se afasta da televisão. Por quê? Porque a televisão gosta só de passar notícia ruim, notícia boa não dá ibope. Então, a voz que você ouve determina o seu estado emocional. O que você ouve determina o que você sente. O que você ouve determina o que você sente. Veja como é importante você ouvir a voz de Deus, ouvir uma ministração, ouvir uma pregação. O que você ouve determina o que você sente. Não faça esse teste, mas se você começar a submeter a notícia ruim, então daqui a pouco você fala, eu acho que eu vou morrer. Você começa a passar mal. Começa a sentir dor, começa a sentir um monte de coisa. Por quê? O que você ouve determina o que você sente. Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, se você acreditar, vai receber ajuda de Deus. O que Jesus estava falando para Marta é simples. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus estava querendo dizer o seguinte, ó. Querendo dizer não, ele disse, só que às vezes a gente não entende. Se você acreditar, você vai receber ajuda de Deus. Você vai receber ajuda de Deus. É a mesma coisa se você precisa de um empréstimo. As pessoas vão fazer uma certa pesquisa sobre você para ver se pode emprestar o dinheiro ou não. Primeiro você tem que ter um cadastro aprovado. Não é por que aqui na terra, que é tudo uma zoeira, as coisas a gente obedece, que nem agora, usar máscara, a maioria dos lugares que se você não tiver com máscara, você não entra. Eu já vi pobre, já vi rico, todo mundo usando máscara, tem que usar. E por que a palavra de Deus a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Por quê? Se falarem que vai ter que ficar com essa máscara pro resto da vida, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que ficar com essa máscara pro resto da vida. Mas Deus fala para obedecer e a gente bate o pé que não. Se Deus só quer o nosso bem, segundo a ciência, tem que usar para o nosso próprio bem e também respeita as pessoas. Você está entendendo? Então, quando você obedece a Deus, você é abençoado e abençoa outras pessoas. Abençoa outras pessoas. José não passou por poucas e boas, não obedeceu, não livrou a cara da família inteira. Noé não construiu a arca, não livrou a cara da família inteira. Por quê? Porque a tua obediência abençoa as pessoas que estão perto de você. Isso é maravilhoso. Então você vai ser um abençoador. Quem tem promessas, você tem promessa? Quem tem promessas, olha só que coisa tremenda. Quem tem promessas, tem esperança. Quem tem esperança, supera obstáculos e vence gigante. Marca aí, eu vou repetir. Você precisa aprender isso aqui, ó. Vamos lá? Quem tem fé, você tem fé? Então você tem promessa. Porque as promessas de Deus não são para os incrédulos. A promessa de Deus é só para crente. Goste ou não goste, as promessas de Deus são para quem crê. São para quem crê. Então, se você tem fé, o que acontece? Você tem promessa. Se você tem fé, você tem promessa. Se você tem promessa, você tem esperança. E quem tem esperança, supera obstáculos e vence gigante. Todos conhecem a história de Davi. Davi, ele foi lutar com um gigante, era um servo de Deus, e ficou chateado porque o gigante estava ofendendo o exército de Deus, mas tinha mais coisa na parada, vocês sabem disso. Quem matar o gigante casa com a filha do rei, e não precisa pagar imposto. É uma promessa, não? Casar com a filha do rei e não precisar mais pagar imposto? Que maravilha! Então, ele não foi só por causa da ofensa em relação ao exército de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Quem tem promessa, tem esperança. E quem tem esperança, vence gigante. Então, você vai vencer gigante. Se você tem um projeto que precisa de esperança, você vai se fortalecer na fé e vai vencer gigante, e vai acontecer, você vai conseguir fazer. Vem uma força que a gente não sabe de onde é.
Sabe aquele negócio assim que de repente a coisa vai cair, você segura, você fala, meu Deus, eu não sei como que eu segurei isso, eu não sei de onde que veio essa força. A fé é isso, vem uma força sobrenatural que você não sabe nem de onde. Falar sobre fé é falar sobre um dos elementos mais importantes da vida cristã. Hebreus 11:6, você já memorizou? Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para vocês, informe a sua alma, tá? Porque a tua alma é sem vergonha, ela quer levar você para o mau caminho. Diga para a tua alma, diga assim, sem fé, diga alma minha, sem fé é impossível agradar a Deus. Como está lá no Salmo, alma minha, porque te perturbas dentro de mim, você ainda vai ver eu louvando a Deus, e com certeza viu. A nossa alma, ela precisa ser informada. A nossa mente precisa ser informada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. A nossa alma precisa ser informada. Precisa ser informada da verdade, das coisas boas. Então, falar de fé é dos elementos mais importantes da vida cristã. A fé não é um salto no escuro, marque isso. Sabe aquele negócio que está fazendo, não pensa e vai no escuro, e estou fazendo pela fé, não está fazendo pela fé nada, isso é loucura mesmo. A fé não é um salto no escuro, a fé é um salto na direção do caráter de Deus. Marque isso. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na direção do caráter de Deus, porque se Deus falou para mim pular, eu vou pular e não vai acontecer nada, porque Deus tem caráter. Então eu dou um pulo na direção do caráter de Deus. Se você é obediente, por isso que eu falei lá no comecinho de fidelidade e tal, tá querendo coisa de mim. Não, porque se você é fiel, você pode contar com a fidelidade de Deus. É que nem você que é um bom empregado, você tem um emprego garantido. Se você é um bom pagador, se você precisa de um empréstimo, a financiadora vai favorecer você. Então a fé, marque aí, não é um salto no escuro, é um salto na direção do caráter de Deus. A fé é a única coisa, marque aí, a fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar. Meu Deus, marque isso. Olha o que você vai ouvir. A fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar e coloca o homem no seu devido lugar. Isso é maravilhoso. Ai, como eu quero que você creia nisso. A fé. Às vezes a pessoa fala, Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, santo, poderoso eu sou, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, ok. Mas se não tiver fé, é jogar a conversa fora. A única coisa que pode colocar Deus no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar é a fé. Meu Deus do céu. A fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar e coloca o homem no seu devido lugar. Faça desse rema, sabe, um versículo para a tua alma, para o teu espírito. A fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar e coloca o homem no seu devido lugar. Por que Deus reivindica de você fé? Você já aprendeu. Não é para beneficiar ele, para beneficiar você. Não, então esse meu filho, esse discípulo tem fé. A fé é a única coisa que coloca Deus no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar. A fé não apenas crê em Deus, que Deus existe, porque até a pessoa incrédula acredita que Deus existe. Então a fé, eu acredito que Deus existe. Não, isso aí já está muito ultrapassado já. A fé não apenas crê que Deus existe, mas também confia nele. Confia, marque aí, confia. A fé não apenas nos faz obediente a Deus, como também nos faz confiante nele. A confiança é fundamental para qualquer relacionamento de sucesso. Sim ou não? Num casamento
Não tem que ter confiança? Tem. Acabou a confiança, acabou o casamento. Tem que ter confiança. Numa sociedade empresarial, tem que ter confiança. Você pode até não gostar do cara, mas tem que ter confiança. O cara é chato, mas é um cara de confiança. Porque se não tiver confiança, quebra-se a aliança. Não vai em frente. O Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu já entreguei faz tempo. Confia nele. Confia nele. E o que vem a seguir? As demais coisas, ele fará. Então, quando nós confiamos em Deus, tem como Ele trabalhar com nós. Trabalhar com nós. Sem fé jamais iremos alcançar as promessas e as bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. Por que Deus quer que nós tenha fé? Não é para beneficiar Ele. Para que é? Para nós sermos beneficiados. Sem fé jamais iremos alcançar as promessas e bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. Sem fé jamais sairemos do evangelho de águas rasas. Sem fé jamais sairemos do evangelho de águas rasas. Sabe aquela pessoa que vai no mar e só entra com o pezinho até um tornozelo só? Não precisaria ter ido no mar, ficasse em casa, colocar o pé na bacia, sair mais barato. Você vai no mar, você tem que aprofundar um pouco, né, curtir umas ondas. É o que Deus quer. Deus, Ele quer nos abençoar. Eu imagino às vezes Deus falando: meu filho, eu tenho tanta coisa para você, eu queria que você... Mas você não acredita, você não confia. Você não confia. Decida confiar em Deus. Fala: não estou entendendo nada, mas estou confiando em Deus. A Bíblia diz em primeira... Tem aí na sua Bíblia, tá? Olha o que diz em 1 Coríntios 2:9. E outra, está escrito no Novo e no Velho Testamento, tá? Porque aqui se você for lá no Paulo, fala assim, o que está escrito, então está escrito no Novo e no Velho, eu vou ler para você, parece uma promessa assim, doida, é coisas de Deus. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu fico maravilhado com essa palavra toda vez que eu leio. Não é que o tamanho da promessa. Ele fala assim: já está pronto. Já está pronto. Sabe quando você leva de repente seu carro para consertar alguma coisa e o cara fala: vai demorar 3 dias, 7 dias, e de repente, antes do tempo o cara liga e fala assim: está pronto. Você fala: o quê? Você leva até um susto. Meu Deus, já está pronto? Já está pronto. Então Deus está falando: já está pronto. Já está pronto. Agora depende de você acreditar e confiar em mim. Já está pronto. Quando a nossa vida se torna incontrolável, marque aí, estamos já terminando. Quando a nossa vida se torna incontrolável, às vezes não se torna, se torna. Nós não somos super-homem, nem anjos, nem estamos no céu. Quando a nossa vida se torna incontrolável e sentimos que as coisas estão piorando, às vezes você não olha assim e fala: o negócio está ficando feio, o negócio está piorando. Calma lá, vamos lá. E a gente sente que as coisas estão piorando frequentemente, e o que acontece? Esse é o nosso erro, culpamos a Deus. O apóstolo Paulo lembrou aos coríntios que Deus tinha planos e promessas maravilhosas para eles. Como que eu quero que você ame a palavra de Deus e leia o máximo que você puder, porque eu falando só dessa promessa fica meia solta, mas os coríntios, e eu tive esse privilégio de estar nessa cidade que existe até hoje, a cidade de Corinto, na Grécia. É uma cidadinha pequena, mas bonita.
Até hoje existe essa cidade. Então, o povo de Corinto, ele estava reclamando. Para entender isso aí, você tem que começar lá no comecinho do livro. Eles estavam reclamando. As coisas estavam saindo, parece que estavam piorando. E eles estavam fazendo o quê? O que não se deve fazer, culpar Deus. Parece que quando nós estávamos sem Deus, parece que estava melhor, agora começou a piorar, vem isso, aquilo. Aí Paulo lembra para eles a promessa que Deus tinha. Então, quando a nossa vida se torna incontrolável, sentimos que as coisas estão piorando, frequentemente culpamos a Deus. O apóstolo Paulo, ele lembrou aos coríntios que Deus tinha planos e promessas maravilhosas para ele. Então, Paulo lembrou, falou, Deus tem coisas tremendas para vocês. Coisas ainda melhores do que as poderiam imaginar. Essa mensagem também é para nós. Essa mensagem de Coríntios é para nós. A Bíblia não passou, a palavra de Deus não passa. Porque às vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas que falam assim, mas isso aí foi muito tempo atrás. Engana-se, a palavra de Deus é viva, é atual, é operante, é determinada para hoje. Esta mensagem é para nós hoje. Essa mensagem é para nós hoje. Coisas melhores do que vocês podiam imaginar. Então essa mensagem é para nós nos dias de hoje. Você pode talvez até estar desanimado ou até desistido. Desanimado ou desistido. Se entregarmos a nossa vida, olha só, se entregarmos a nossa vida, nossa vontade a Deus, Ele pode nos dar uma nova vida. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu entreguei minha vida para Deus. Só que não entrega a vontade. Você não tem vontade? Todos nós temos vontade. Jesus é maravilhoso. Lá no Getsemane vocês conhecem isso. E ele vai voltar no Getsemane, vocês sabem disso. E não está muito longe disso não. E o que Jesus disse? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós temos vontade. Ali Jesus estava mostrando a humanidade dele. Ele sabia que ia doer, ele sabia que ia ser complicado. Mas ele disse que não seja a minha vontade, mas a tua. Então, veja bem, entregarmos a nossa vida e a nossa vontade, Deus vai nos dar uma nova vida que superará os nossos sonhos mais incríveis. Salmo 37:5, você já aprendeu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará. Nunca precisamos tanto de confiar em Deus como nos dias de hoje. Nunca. Não dá para confiar em mais nada. E não devemos mesmo. Porque vai chegar a hora que não tem como, nós temos que confiar em Deus e em Deus mesmo. Não dá para confiar no homem. Não dá, não tem condições. Você deve meditar depois em Lucas 17, como que Jesus começa falando? Virão escândalos. Meu Deus, mas aquela pessoa, virão escândalos. Então eles iam precisar de fé para superar escândalo. Crise, você precisa de fé para superar. Graças a Deus nós estamos aqui vivos e esperançosos em Cristo Jesus. Quanta gente já morreu. E não é simplesmente pelo vírus que ataca hoje, por N outros motivos do coração, pessoas se suicidando e uma série de coisas. Então, nós temos que confiar em Deus. Nunca precisamos tanto de confiar em Deus como nos dias de hoje. Obstáculos, situações surgem quase todos os dias. Mas com fé, confiança e coragem nós vamos vencer gigante. Diga comigo isso. Fala assim, com fé, confiança e coragem venceremos gigante. E para concluir, para nós orarmos e agradecermos a Deus por mais esta palavra, lembre-se que a fé é a única coisa que coloca Deus no seu lugar e o homem no seu lugar. Isso é maravilhoso. A fé
não é somente uma confissão a respeito de Cristo. Eu confesso Cristo. A fé não é somente uma confissão, mas também uma ação dinâmica e diária. Uma ação dinâmica e diária. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse que o que ia diferenciá-los do mundo, olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: vocês vão ser diferentes do mundo. Mas o que ia diferenciar? Não era o jeito de falar, a roupa, não, o perfume, nada disso. O que ia diferenciar eles do mundo seria a fé deles. A fé de vocês vai diferenciar vocês do mundo. A fé. Aleluia. O nosso comprometimento com Deus deve ser diário, todos os dias. Lucas 9, 23, Jesus disse: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. As suas realizações e conquistas serão diferenciadas pela sua fé, diga amém. A fé e a lógica nunca andam juntas. A lógica disse para Pedro: você vai afundar. A fé disse para Pedro: você vai andar sobre as águas. E ali Pedro praticou as duas coisas. Pedro praticou a fé e andou sobre as águas. E Pedro praticou a lógica e afundou. Então é uma decisão: eu vou ser um crente lógico ou eu vou ser um crente de fé? É melhor ser um crente de fé. Até que Pedro se manteve sob a influência da fé, o que aconteceu? Ele continuou andando. Aleluia. Ele permaneceu em pé e andou sobre as águas, até que ele manteve sob a influência da fé. Mas quando a lógica prevaleceu, o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Por quê? Uma pergunta: por que ele começou a afundar? Olha o que você vai ouvir, nós já vamos orar junto. Até que Pedro permaneceu sob a influência da fé, ele permaneceu em pé e andou sobre as águas, vencendo o gigante. Mas quando a lógica prevaleceu, ele afundou. E tem uma pergunta, e eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque a lógica impõe limite. Marque isso. A lógica impõe limite. Não vai dar. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Não vai dar certo. Você não vai. É muito pesado para você. É muito para você. Você não tem estudo. Então a lógica, ela impõe limite. A lógica, ela impõe limite. A fé nos liberta da impossibilidade. A fé, ela nos liberta. Por que às vezes é a mesma coisa, a pessoa que está presa, ela fica rodando ali na cela e não sai dali, porque ela está limitada. A lógica limita, mas a fé, o que a fé faz? Ela nos liberta da impossibilidade. É uma libertação. Por que muitas vezes a pessoa não consegue se libertar de um monte de coisa? Porque não tem fé, não tem força, não consegue. A fé, você quer vencer gigante? A fé precisa estar com você. Ela tem que ser a sua aliada. Se não for, você não vence. Nunca se esqueça. A lógica impõe limite. A fé nos liberta da impossibilidade. Sem fé vem pesadelos. Com a fé vem estratégias e vitória. Não é porque você não tem fé que você não vai passar por luto, por dificuldade. Você vai passar, mas você não vai ficar. Por quê? Porque vai vir a estratégia e vai vir a vitória. Lembram de José e Faraó? Faraó teve um sonho que virou um pesadelo. José chegou, ele contou o sonho. José tinha estratégia, porque José tinha fé em Deus. Então a fé trouxe para José estratégias e conseguiu a vitória. Então a fé vai trazer para você estratégias e vitórias. O que você vai realizar, o que você vai conquistar, marque aí. O que você vai realizar, o que você vai conquistar, está diretamente ligado ao seu modo de crer. Agora diga para a pessoa que está do teu lado aí: diante do gigante,
Não tenha medo, tenha fé. Diga de novo, diante do gigante, não tenha medo, tenha fé. Diante do gigante, não tenha medo, tenha fé. E eu quero orar com você, lembrando que amanhã começa Pentecostes, e você vai ser muito abençoado, habilitados pelo Espírito, vai ser tremendo, tremendo. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por esse culto, agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, ela nos liberta da impossibilidade. A Tua palavra, ela produz fé. A Tua palavra cura o nosso coração. A saúde da nossa fala depende da saúde do nosso coração. Deus, sara a nossa terra, sara o nosso coração, sara a nossa nação, Pai. Pedimos perdão, meu Deus, pelos nossos governantes. Pedimos, ó Deus, perdão pelos pecados do Brasil, pelos pecados da Tua igreja, pelos nossos pecados, meu Deus. Pai, como nós ouvimos hoje, como eu quero, meu Deus, que isso se torne uma realidade, uma verdade na nossa vida. A fé é a única coisa que coloca Deus no seu lugar e o homem também no seu lugar. Jamais colocaremos o Senhor no devido lugar correto se não for pela fé. Jamais estaremos, ó Deus, nos lugares corretos se não for pela fé. Pai, perdoa-nos. Ajuda, Deus, da nossa incredulidade. Como aquele pai leva aquele menino desesperado para Jesus e fala: Senhor, o Senhor pode nos ajudar. E Jesus fala: Pai, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E ele diz, e Jesus disse: você crê? E ele disse: creio. Jesus falou: então, Jesus é tão maravilhoso que sabia do limite da fé dele, disse: então teu filho já está curado. E aí ele confessa a verdade: ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele estava dizendo: o Senhor disse que ia acontecer um milagre, mas eu não estou acreditando direito, me ajuda que eu quero ver este milagre. E ele chegou na casa, o filho estava curado. Deus, que essa palavra gere fé, meu Deus. Não é uma fé simplesmente que emociona, que anima por alguns minutos, mas é uma fé, meu Deus, que traz força, que traz, ó Deus, equilíbrio, que traz senso de responsabilidade. Meu Deus, como nós ouvimos no comecinho, se nós não formos fiéis nas coisas que é dos outros, como nós vamos receber aquilo que é nosso? Se formos infiéis no pouco, quem vai confiar as verdadeiras riquezas? Deus, como nós ouvimos aqui agora, a fé liberta, meu Deus, da impossibilidade. Pai, a lógica, ela nos prende dentro de um limite ridículo de humanidade. Meu Deus, nos socorre nesses tempos chamados hoje. Pai, eu peço que o Senhor abençoe Pentecostes, meu Deus, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Abençoa os palestrantes, os louvores, a dança. Pai, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Pai, que nós saiamos daqui hoje realmente, Deus, com fé, colocando o Senhor como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aquele que foi, que é e que virá, e aquele que há de voltar. E que as nossas vidas, meu Deus, venham testemunhar, Pai, para as pessoas que ainda não te conhecem, para os nossos familiares, meu Deus, que realmente as nossas atitudes glorifiquem o Teu nome. Espírito Santo, nos ajuda a tirar as pedras, Pai, que colocamos em cima dos nossos sonhos. Deus, nos ajude, nos dê força. Eu imagino como Marta estava talvez até trêmula para tirar aquela pedra, mas ela tirou, meu Deus. E eu creio que nós também vamos tirar, meu Pai, todos os empecilhos, Pai, para que o Senhor venha agir de uma maneira plena. Como nós ouvimos hoje, sem fé é impossível agradar o Senhor, porque o Senhor não pode abençoar, o Senhor não pode entregar coisas grandiosas, meu Deus, se não for pela fé. Oh Deus, dá-nos essa fé verdadeira, uma fé, meu Deus, que não sai de nenhum outro lugar, não sai de nenhuma igreja, Pai, de nenhum homem, de nenhuma denominação, sai da Tua palavra, que é viva, poderosa, meu Deus, e eficaz. Nós agradecemos, ó Deus, por esse culto. Muito obrigado, Deus. Abençoa o sono dos Teus filhos, abençoa a quinta, meu Deus, abençoa a sexta, o sábado, o domingo, abençoa esse final de mês, o começo de mês, e entregamos tudo em Tuas mãos.
e te agradecemos, ó Deus. E nós oramos no nome de Jesus. Se você orou no nome de Jesus, diga no nome de Jesus. Uma boa noite. Que Deus te proteja e te abençoe sempre. Amanhã, 19h30, começa Pentecostes. Fica firme aí. Seja fiel com Deus. Tenha fé. Grandes coisas vão acontecer. Um beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus.